Olá, eu sou o Thiago Bons e seja bem-vindo a este canal. E hoje eu vou falar com você sobre o que não é arrependimento, ou melhor dizendo, isso não é arrependimento. Eu sei que tem um senso comum sobre arrependimento, as pessoas confundem muito arrependimento com remorso. Eu sempre falo isso. Mas hoje eu vou trazer a vocês uma palavra de Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho. Spurgeon, para quem não sabe, nasceu em 1834 e faleceu em 1892. Ou seja, há séculos atrás, esse homem de Deus já estava escrevendo sobre arrependimento. E eu estava aqui lendo no meu devocional esse maravilhoso livro que são mensagens de Spurgeon, esboços bíblicos de pregações do Spurgeon, e eu me deparei com essa mensagem maravilhosa. O título é Noções Erradas sobre Arrependimento. E eu quero compartilhar um pouquinho com você hoje. Antes de eu começar a ler com você e compartilhar, deixa agora aqui rapidinho o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui no botão inscreva-se agora mesmo, porque semanalmente eu tenho um vídeo novo para vocês. Um assunto sobre a perspectiva da graça de Deus. Ou vários assuntos, eu vou falando sobre várias áreas da vida com a lente da graça do Evangelho de Cristo Jesus. E vamos lá, arrependimento. Olha a primeira frase do Spurgeon aqui. O arrependimento é produzido no coração pelo senso do amor divino. Eu vou repetir. Você entendeu? O arrependimento ele é produzido no coração pelo senso do amor divino. Essa é a ideia bíblica, é o verdadeiro conceito sobre arrependimento. Vamos lá, algumas ideias errôneas do que é arrependimento. Primeira delas, acusação mórbida. O indivíduo que vive se autoacusando, remorso. Segundo, descrença, desânimo e desespero. Terceiro, olha essa, o pavor do inferno e o senso da ira de Deus. Então as pessoas que têm medo do inferno, medo dos demônios, medo do castigo de Deus, então elas logo se arrependem. Mas isso, meu querido, não tem nada a ver com o arrependimento bíblico, a metanoia de Deus. Eu já falei isso algumas vezes nas minhas mensagens, mas é muito bom ver um homem como Spurgeon falando isso com propriedade. Agora olha essa, ideias erradas sobre arrependimento. Isso aqui é muito profundo. Algumas pessoas erroneamente pensam que arrependimento é como uma preparação para a graça. É uma bondade humana que lança fundamento para a misericórdia de Deus. Isso é um erro mortal. Palavras de Spurgeon. Não acredite, não pense você que o arrependimento é uma preparação, é um fundamento que vem antes da graça de Deus. Não, isso não existe. Segunda ideia errada, o arrependimento é tratado como uma espécie de qualificação para crer. Então as pessoas acham que para ter fé você precisa ter primeiro arrependimento. Spurgeon fala que tudo isso é legalismo, contrário à verdade cristalina do Evangelho. Tô amando mais Spurgeon depois dessa. Agora olha só isso aqui. Ideias erradas de como o arrependimento é produzido no coração. É uma leitura um pouco extensa, então preste atenção aí, ó. Não é produzido pelo esforço distinto e imediato de se arrepender, nem por forte excitamento nas reuniões de avivamento. Ah, meu Deus, aqui pegou agora para muita gente, hein? Como eu já ouvi falar isso, que as reuniões de avivamento, os cultos onde a presença se manifesta, é ambiente para produzir um arrependimento genuíno. Certamente você já ouviu isso por aí, mas pense comigo, se a pessoa precisa de uma reunião avivada, se ela precisa de um fator externo para se arrepender, ora, não fluiu mais do interior, do Espírito de Deus, não fluiu mais de dentro para fora, mas é algo de fora para dentro. Não, isso não poderia estar mais errado. Não chame isso de arrependimento genuíno, bíblico. Nem por meditar sobre pecado, morte e inferno. Pessoas que ficam pensando muito em pecado, a gente precisa pregar mais sobre pecado para que as pessoas se arrependam mais. Já ouviu esse papo? Já ouviu essa história? Não, pastor, tem que pregar mais sobre o que é certo, o que não é, o que é pecado, porque então quanto mais pregar sobre isso, mais arrependimento a igreja vai ter. Não tem nada a ver com isso. Aí Spurgeon finaliza, mas arrependimento vem de toda a graça. É a graça que produz arrependimento, por trazer à nossa mente a sua grande misericórdia, por nos fazer receber
a bondade e a graça de Deus por revelar-se a si mesmo e a seus métodos de graça. Agora pega essa frase aqui, que isso aqui é muito forte. Olha só. O favor de Deus derrete os corações duros mais cedo do que o fogo da sua ira. Isso é graça. É a graça de Deus que produz verdadeiro arrependimento. E para finalizar, ele dá um exemplo de Davi. Foi por acaso a bondade de Davi que refreou o coração de Saul? Mas sim a bondade de Deus é que quebra os corações dos pecadores. O Filho de Deus, abençoado, verdadeiro arrependimento é produzido no coração de quem recebe a graça, de quem recebe a bondade de Deus. Nós temos vários exemplos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que a pessoa é primeiro encontrada com a presença de Deus. Primeiro Deus a atrai com a sua poderosa graça e com a sua bondade. E depois, o fruto da graça de Deus é o arrependimento e a fé. Nós, homens, somos tão corrompidos, como diz os calvinos, totalmente depravados, que nós não podemos nem mesmo gerar arrependimento no nosso coração. A fé que nós temos vem de Deus e o arrependimento que é gerado no nosso interior também vem de Deus. Essa é a verdadeira metanoia, que é a palavra traduzida para se arrepender no Novo Testamento. Eu espero que você tenha recebido essa verdade no seu coração e que a partir de hoje você tenha uma revelação concreta da graça, da bondade e do amor de Deus. E que todo arrependimento seja gerado no seu coração, que você possa reconhecer que até isso é fruto da bondade do nosso Pai. Agora, se essa palavra te edificou, e eu imagino que sim, porque me edificou demais, eu tenho um convite a te fazer. Compartilha esse link com o seu grupo de WhatsApp da família, com o seu GC, um grupo de amigos ou com uma pessoa que você sabe que essa palavra vai fazer sentido para ela. E comenta aqui embaixo para mim o que mais chamou a atenção nessa mensagem. E se você por acaso já confundiu arrependimento com remorso, assim como eu, em alguma fase da minha vida, eu já confundi as duas coisas. Elas são até parecidas, mas nós aprendemos pelo Evangelho que são coisas diferentes. Então é isso, pessoal. Toda semana vídeo novo. Ativa o sininho se você quiser receber as notificações em primeira mão. Até o próximo vídeo e tchau!